sentir realmente a dor, mas quando acaba, a dor relaxa na busca do tratamento. É o que a gente vai ver agora na nossa reportagem. Uma dor aqui, outra ali. Para algumas pessoas, sentir dor nas costas já se tornou parte da rotina. Esse é o caso da jornalista Márcia Marques, de 37 anos, que tem sofrido um bocado com esse problema de saúde. Isso porque ela passa boa parte do tempo em frente ao computador, além de dedicar algumas horas do dia aos afazeres domésticos. Dores nas costas, normalmente quando faço muita atividade doméstica. E também tem a outra dor, que é quando eu estou sob muita pressão, muita tensão por problemas pessoais ou do próprio trabalho. Aí eu sinto muito incômodo nas costas, mas recentemente, inclusive, a ponto de passar o dia inteiro deitada, prostrada, porque as costas doíam muito. No caso de Márcia, a dor se concentra na cervical, ou seja, na região mais superior das costas. Para aliviar esse desconforto, Márcia recorre algumas vezes ao alongamento. Tudo que os médicos não recomendam. Automedicação, automedicação, mas eu também faço alongamento. Tomo algum analgésico, alguma coisa para aliviar a dor nas costas e tento fazer algum alongamento quando dá, né? Quando a dor diminui, aí eu faço uns alongamentos, alguma coisa para tentar sobreviver. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a dor mais comum nas costas é a lombar. Os dados ainda trazem um alerta. Má postura e sentar de qualquer jeito para trabalhar, assistir à televisão, dirigir e até mesmo dormir pode causar dores ou lesões na coluna. E essa é uma condição muito comum para a maioria das pessoas que passam muito tempo em pé ou sentada. Muita dor na coluna, né? Dói coluna, dói perna, dói tudo. Geralmente na região lombar, né? Devido às horas que a gente passa em pé durante o dia e também às vezes o sapato contribui muito para isso. E você já procurou algum médico para tratar, né, esse incômodo? Sim, é importante que a gente procure, né? Como a gente trabalha no comércio, muitas horas em pé, a gente também tem que cuidar da nossa saúde. E aí, nosso tema de hoje, a gente viu aí dor na coluna. Quem sofre com problema sabe que não é nada fácil, mas para conversar sobre o assunto de uma forma mais ampla, porque o nosso foco aqui é prevenir, recebo aqui no estúdio um médico do trabalho e também gestor de saúde ocupacional da Unimed, Dr. Laurence César. Seja bem-vindo, Dr. Laurence, ao Saúde Você de hoje. A gente já estava conversando aqui sobre dor na coluna, má postura, tudo isso quem está em casa em algum momento na vida já sofreu, né? E o senhor estava falando para mim um termo, ergonomia, né, doutor? Seja bem-vindo. Bom dia, tá? Realmente, quando se fala em prevenção, né, que eu acho que, como você no início falou, é melhor tratar, né, antes de acontecer. Então, a ergonomia, ela é, na realidade, um conjunto de normas, né, e de procedimentos que vão fazer com que o ambiente de trabalho se torne um ambiente mais confortável, por exemplo, certo? Então, a área da ergonomia, ela se divide basicamente em 3 áreas, né, que são a parte física, que é ergonomia física, que é aquela que trata diretamente dos movimentos, né, dos erros de postura, e também da parte antropométrica, né, que ou seja, das medições corporais, né, que a gente sabe que a obesidade hoje também é um fator muito agravante para a coluna, né, e a parte de física, vamos dizer, que também contribui, é a parte de ambiental, tipo, a parte de conforto no trabalho, certo? A outra parte chama-se a ergonomia organizacional. Essa é a parte, como propriamente diz o nome, ela se trata da organização no trabalho, do relacionamento de pessoas, certo? E o trato com essa seria a parte de humanização do trabalho, que também é um fator que leva, por incrível que pareça, a problemas de coluna. E, por último, não menos importante, é a ergonomia, vamos dizer, cognitiva. E essa é a parte da ergonomia que trata, vamos dizer, dos distúrbios da mente, né?
propriamente dita. Então, vem as pressões, vem o estresse, né? As atitudes, etc. Então, todos esses fatores físicos, cognitivos e organizacionais, ele é um conjunto que leva a desencadear problemas que levam à dor na coluna. Quem nunca chegou em alguém, tocou nessa região superior da nossa coluna e fez: fulano, como tu tá tenso, né? Nosso rosto, nosso corpo está completamente, o senhor falou por último aí, a parte mental está realmente interligado, né? Com certeza. Essa tensão muscular é um dos fatores da liberação excessiva, né, de determinadas substâncias no organismo quando a pessoa está estressada e que faz com que os músculos fiquem, vamos dizer assim, contraídos, certo? Daí a importância, né, de ter um trabalho, né, e eu costumo dizer o seguinte, que segundo a Organização Mundial da Saúde, 70% da população ou tem ou vai ter um dia um problema da coluna, certo? Então, é um problema assim quase que uma epidemia. É responsável hoje, por exemplo, por quase 40%, junto com os acidentes típicos, as doenças osteoarticulares, LER, DORT e problemas de coluna, são responsáveis hoje por quase 40% dos afastamentos do trabalho, inclusive de limitações e de aposentadorias especiais. Então, é uma coisa muito ampla. E por que acontece isso? Eu costumo dizer por causa de dois motivos. Primeiro, pela vida sedentária, que a maioria da população leva, né? Que aí está incluído o quê? Falta de exercício, falta de alimentação adequada, hidratação, né? Tudo isso leva a sobrepesos, né? E, enfim, e o outro motivo é a falta de trabalho focado na prevenção dos riscos ergonômicos dentro da própria empresa. Se você raciocinar, por dia, nós passamos, e na vida, um terço da nossa vida a gente passa no trabalho, que são causas de doenças na coluna, se não forem cuidados. O outro um terço a gente passa dormindo, deitado, que se também você não tiver uma adequação na sua maneira de dormir, né, no seu colchão, no seu travesseiro, você também pode adquirir doenças, né? Então, é importante esse trabalho preventivo, tanto no trabalho quanto na vida cotidiana. Maravilha. Doutor, me diga uma coisa, quais são os problemas mais comuns e corriqueiros, por exemplo, de dentro de consultório, quando está relacionado à coluna? Quais são os problemas mais comuns, as doenças mais comuns? Então, as doenças mais comuns da coluna, devido a esse tipo de problema, são a hérnia de disco, né? Que nós sabemos que a hérnia é um disco. O que é que provoca a hérnia? O disco ele tem uma função amortecedora, certo? Durante a vida de trabalho, de posturas inadequadas e tal, eles vão sofrendo uns desgastes, certo? E esse disco ele pode sair do seu localzinho lá adequado e ele pode comprimir estruturas que passam outras estruturas, né, da coluna, como nervos, vasos, certo? E aí provocam dores, que a gente chama da lombalgia, tendo o fato que 70% das hérnias de disco são na coluna lombosacra, certo? E, além disso, da hérnia de disco, nós temos as cifoses, as lordoses, né, que são devido a posturas, né, e também a artrose, que é mais comum na idade avançada, né, nos idosos, mas que podem também acontecer na idade mais jovem. Os fatores mais comuns dessas doenças são, além dos fatores de trabalho e de, vamos dizer assim, desgastes, né, tem o fator neuromuscular e de causas também idiopáticas, que a gente chama na medicina de causas inespecíficas, certo? Mas, basicamente, são essas 5 patologias que mais afetam a coluna.
Certo. E pessoas, eu já ouvi falar de pessoas que vão dormir boazinha e acorda toda quebrada. Acorda com enxaqueca, acorda completamente tenso. E isso realmente tem a ver, pode ter a ver com a questão da má postura enquanto está dormindo, né, doutor? Exatamente. Não só da má postura no ato de dormir, que é importante, né, como causa, mas também durante o dia, né, várias horas, vamos supor assim, no caso do escritório, né, é mais comum, né, a pessoa trabalhar várias horas, né, sentado, sem fazer as prevenções tipo pausas, né, e exercícios de alongamentos. Isso vai levar a contraturas musculares, né, e liberação de substâncias inflamatórias, que quando você acorda, há um relaxamento, né, dessa musculatura, mas assim que você volta, começa a apresentar as dores, né? E, vamos dizer assim, se você não procura uma ajuda, se você não procura, essas doenças vão se cronificando. E chega ao ponto, né, de que, se você não tratar, vai provocar limitações na sua vida, que é o que a gente tenta evitar no caso da medicina preventiva, né? O senhor está citando aí nessa época de pandemia, que estão fazendo home office, ou pessoas que já faziam home office, independente de pandemia ou não, na hora que vai sentar lá no seu... Importante também salientar, eu creio que o senhor vai concordar, não trabalhar deitado, né? Criar realmente uma rotina, sentado, a questão de, se for notebook, a questão de altura de notebook, tudo isso influencia, né? Fazer um alongamento durante o dia. Perfeito. Você disse quase tudo já. Então, assim, com o advento da pandemia, se tornou-se, assim, uma coisa quase que comum o trabalho em home office, né? Coisas que pessoas que mesmo não faziam, começaram a fazer. E há uma coisa muito importante que tem que ser dito, que nas normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho, a NR 17, ela não isenta o trabalho home office, né, de riscos ergonômicos. Então, as empresas, ela tem que ter muito cuidado, porque quando ela determina que o seu colaborador vai realizar um trabalho de home office, ela tem que dar as condições para que aquela pessoa, certo, trabalhe em uma posição, em cadeiras, birôs, vamos dizer assim, ergonomicamente fabricados para isso, certo? Porque o problema que é comum, como você falou, trabalhar com um computador em sofá, isso não pode acontecer. Porque não é um trabalhozinho ali que você vai ver uma coisa, um assunto, você vai passar horas naquele local. Então, você tem que trabalhar como se você estivesse no próprio escritório. Postura, a mesa com os tamanhos normais, adequados ergonomicamente, no layout que é dito pela ergonomia, né? E evitar tanto movimentos demorados, né? Cervicalgia é um dos fatores maiores. Então, tem que estar na altura o visor, o teclado tem que estar com posicionamento para não machucar as mãos. Enfim, uma série de fatores que existem no seu ambiente de trabalho, no seu escritório, tem que ser transferido para o home office. Movimentos feitos repetidos diariamente, podemos dizer assim, né? Vai se tornando cada vez mais, como é que eu posso dizer, um movimento repetitivo, com o tempo vai adquirindo certos desgastes, né? No caso, os movimentos, a má postura, por si só, que é vamos dizer assim, a gente considera uma posição estática. Uhum. Tanto a posição estática, parada, ela provoca dores tanto na coluna como nas articulações, como também os movimentos repetitivos. E o esforço físico, né? No caso, falando de esforço físico mais pesados, né? Então, assim, esses tipos de movimentos, eles vão com o tempo desgastando, né? Vai
vão provocando tendinocinuvites, tendinites, que chegam ao ponto de limitar as pessoas. Normalmente começa com dor, aí sim a importância do trabalhador procurar assistência médica, ou na empresa, ou fora, com os especialistas, né? Para ver por que está doendo. Às vezes, uma dorzinha aqui, eu trabalhei, acho que foi um esforço. Aí no outro dia, novamente. E assim vai. Aí com o tempo vai havendo, além da dor, começa um formigamento. Isso aí já é uma coisa mais, já começa a ter comprometimento vascular. Chega ao ponto de que você vai perdendo a força, aí vai tendo limitações de realizar determinados movimentos, podendo chegar até a problemas que chegam até incuráveis, né? Então, daí a importância da ergonomia, da prevenção, para que não aconteça esse tipo de problema. E é justamente sobre esse assunto que a gente vai daqui a pouco voltar a falar. A gente vai para um intervalo bem rapidinho, daqui a pouco a gente volta a conversar com o Dr. Laurêncio. É rapidinho. Saúde e você. Oferecimento Unimed João Pessoa. Cuidar de você, esse é o plano. Crescer para cuidar de mais perto. É assim